Alô, comunidade do ICL Notícias, dia 24 de abril, não é isso? Dia 23 de abril de 2024, começando, né? Mais um ICL Notícias, segunda edição, falamos ao vivo dos nossos estúdios, da nossa redação em São Paulo, terminando de preparar aqui as matérias que você vai ver no ar com os nossos convidados, os nossos analistas. Boa noite para você que mora nesse país em que a deputada federal que saiu no revólver na mão na véspera da eleição presidencial foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República, mas não por aquilo lá que ela fez. Ameaçou um homem negro, jovem, na véspera da eleição, com uma arma. Não, ela foi denunciada por invadir o sistema da justiça do CNJ em parceria com o hacker Delgatti. Vamos falar disso, da Carla Zambelli, é ela mesmo. Ela é esta personagem. Vamos falar bastante também sobre o presidente Lula, que hoje recebeu jornalistas num café da manhã. O Lula, que vem apostando na normalidade democrática, mais uma vez tentou esvaziar qualquer conflito com a Câmara dos Deputados, com Arthur Lira. A Heloísa Vilela estará daqui a pouco aqui com a gente para falar bastante sobre isso. Quem não aliviou para o Lira nem um pouquinho foi o Felipe Neto, que dentro do Congresso Nacional chamou o Arthur Lira de excrementíssimo. Já, já, você vai acompanhar essa e outras informações e outras análises aqui no nosso estúdio com a Gabi, o Chico Sá e os nossos convidados. Nesse momento, os outros destaques do ICL Notícias, segunda edição, na voz de Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Agora é com o Xandão. Procuradoria-Geral da República denuncia a deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti por invasão ao sistema do CNJ. Lula livre, leve e solto. Chefe da Secretaria de... Presidente fala o que pensa em café da manhã com jornalistas. Eu sou considerado persona não grata. Faz piada de manifestação bolsonarista. Eu não vi o ato porque eu estava fotografando. E comenta sobre a volta à política de Eduardo Cunha, o algoz de Dilma Rousseff no impeachment. Que o poder que ele tinha, ele jogou no lixo. Sem papas na língua, em pleno evento da Câmara, o influencer Felipe Neto solta o verbo contra Arthur Lira. Pelo excrementíssimo Arthur Lira. Bom dia, presidente Luiz Vilela, do ICL Notícias. É um prazer estar aqui com o senhor. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Alô, agora sim, diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Você já viu aí nos nossos destaques que a gente vai falar sobre esse café com jornalistas do presidente Lula. Muito boa noite, meus queridos Chico Sá e Rodrigo Viana. Estamos começando Gabi. Aqui mais um Boa programa. noite. Outro destaque aqui, quem vai trazer, além da Heloísa Vilela, é o Guilherme Amado. Ele vai falar dessa história da Carla Zambelli, que o Rodrigo também já adiantou. Ela foi denunciada pelo ataque hacker contra o sistema, né, do Conselho Nacional de Justiça. E tem uma outra história aqui que Chico Sá detalha pra gente sobre os 4 milhões de reais do amigo de Arthur Lira, que ninguém quer assumir, né, Chico? Ninguém quer assumir. Eu vou fazer uma campanha de utilidade pública. Quem é o dono desse dinheiro? A gente viu a imagem daquele cofre em Alagoas, assim, empilhado de notas em real e em dólar. Agora ninguém aparece para pegar. E foi naquele escândalo do kit robótica. Mistério no ICL. Mistério no ICL, maravilha. A gente vai falar sobre isso também, daqui a pouco traz detalhes. Entrevistamos o deputado federal Rogério Correia sobre diversos assuntos, entre eles, amanhã o Congresso vai se reunir para analisar os 32 vetos, né? Para analisar se vai vetar, né? Os vetos do presidente Lula. A gente vai conversar com o deputado, entrevista aqui com a gente para falar sobre todos esses temas quentes lá de Brasília, né, Rodrigo? E tem muito para falar
falar a respeito da extrema-direita e como que é o dia seguinte. Não é bem o dia seguinte, né? Segundo dia. É o segundo dia. Depois. Pois é, Gabi. Com o Rogério Correia, nós vamos falar também da sucessão na Câmara dos Deputados, um assunto importantíssimo. O Arthur Lira, viu? Que está envolvido nesse escândalo do dinheiro, que ninguém quer ir pegar o dinheiro no cofre, enfim. O Arthur Lira está terminando o mandato, nós vamos falar bastante sobre isso. O que vai acontecer ali? Será que ele consegue ou não fazer o sucessor? Mas antes disso, ontem, Gabi, Chico e todas e todos que nos acompanham, falamos bastante de Bolsonaro, Michele, a manifestação que foi menor do que eles esperavam em Copacabana, né? Ocupamos bom espaço aqui. Parte do nosso público até reclamou, viu? Eu vi no nosso chat ontem. Vocês falam muito do Bolsonaro. A gente, jornalista, tem que lidar com os assuntos do dia. E era um assunto importante analisar o que aconteceu, até para mostrar que dessa vez foi uma manifestação menor. E foi mesmo. Agora, gente, hoje é dia de falar do Lula. Eu sinto assim no ar que o bolsonarismo está chegando num momento de certo cansaço. De remar e não ver resultado na bagunça, no barulho, na espuma que eles produzem. E o Lula aposta na normalidade, na normalização da economia, da política, das instituições no país. Então, hoje é dia de falar de Lula, porque o Bolsonaro faz isso aqui. Ele chama a gente para a rua, ele mobiliza, porque ele está desesperado. Ele está às portas da prisão. O Lula tem que governar por mais 3 anos. E o Lula... Nós vamos falar então bastante hoje, sai Bolsonaro de cena e entra em cena o presidente Lula com os jornalistas num café da manhã em Brasília. Temos as imagens desse café da manhã, a nossa Heloísa Vilela esteve presente em Brasília, fez pergunta para o Lula e daqui a pouco vai estar com a gente, só porque eu falei que era para o Bolsonaro não estar aqui mais tão presente na tela, ele não sai da tela, né? Eles estão me fazendo sinal, espera um pouquinho, daqui a pouco tiramos o Bolsonaro da tela. Travou aqui o nosso sistema. Mas o Lula, aí sim, Lula entrando em campo, agora sim, entra em campo Lula. Ele se reuniu com jornalistas de meios tradicionais, da chamada velha imprensa e também dos meios, dos novos meios de comunicação, como o ICL Notícias, como outros sites progressistas também presentes nesse café, ao lado de Lula, o ministro Paulo Pimenta. E mais uma vez, nesse café da manhã, o presidente Lula apostou no que eu tenho falado aqui, nessa ideia da normalidade política e na normalidade da economia, para que o país tenha investimento, para que melhore um pouco a sensação de bem-estar no país. Essa é a batalha do Lula. O Bolsonaro, a batalha dele é para fazer agitação. A batalha dos jornalistas é ter informação. E a Heloísa Vilela estava lá, fazendo as perguntas para o presidente Lula. Daqui a pouco nós vamos trazer a pergunta e a própria Heloísa para contar os bastidores desta entrevista. Mas nesse momento eu queria destacar o trecho de uma resposta de Lula para uma outra colega nossa, a Sinara Menezes, o Chico conhece, a Gabi também conhece, que hoje está na Fórum, no site, na revista, no canal da Fórum. E ela fez uma pergunta para o Lula sobre o Eduardo Cunha. Se incomodava o Lula a presença do Eduardo Cunha no Congresso. O Eduardo Cunha, que foi quem ensinou o caminho das pedras e das maldades para o Arthur Lira. Vejam só a resposta do Lula e pela resposta a gente entende qual é o caminho que o Lula está escolhendo nesse momento. Vamos ouvir o Lula falando sobre Eduardo Cunha, uma resposta para Sinara durante este café da manhã com os jornalistas. Eu acho normal do ponto de vista político. Eduardo Cunha está solto. Ele não está preso, está livre. Ele tem uma filha deputada, portanto, ele tem o direito de ir no gabinete da filha. Ele foi presidente da Câmara, foi líder do PMDB. Ele tem, portanto, sabe, como a gente diz, uma vez deputado, sempre deputado. Tem gente que deixou de ser deputado há 40 anos, mas usa aquele broxinho de deputado a vida inteira. O que eu acho anormal é se ele estiver tendo influência política nas decisões, sabe, do Congresso Nacional, que eu não acredito. Ele tentou ser candidato à reeleição, teve uma votação pífia, vergonhosa, sabe? Então eu acho que ele tem que saber que o poder que ele tinha, ele jogou no lixo. Ele deu uma cutucadinha no Eduardo Cunha. O poder que ele tinha, ele jogou no lixo. O Lula não esquece o que o Eduardo Cunha fez. Mas, por outro lado, né, Chico, é uma questão de realismo político.
O Eduardo Cunha é um ator da política e a filha dele é deputada. O que vai fazer? O Lula sempre diz isso. Não fui eu que votei nos deputados, foi o povo. Nós temos que lidar com esse Congresso que aí está, né? Então, uma demonstração de realismo. E ao falar do Eduardo Cunha, ele sinaliza o que ele acha em relação ao Lira. Ora, ele pode não gostar de tudo que o Lira faz, o Lula, mas tem que lidar com o Lira. E o Eduardo Cunha nos bastidores. Agora, deu uma cutucadinha no Cunha, né? Deu uma cutucada com uma maldade bem dosada, mas eu acho que um cutucão de quem sabe que o Eduardo Cunha está agindo na sombra em Brasília. Sabe? Senão ele tinha desprezado, sabe, o tema. Mandou o recado, olha, tô de olho no senhor. Eu sei que você está aí, normal que você esteja, não acho que você tem que ser perseguido por estar aí na Câmara, mas não venha querer editar a pauta da Câmara dos Deputados. Foi esse o recado que o Lula mandou na resposta, né, com muita categoria. O Lula fala nas entrelinhas e manda recados, né, às vezes, nas entrelinhas. Mas com isso ele tira a pressão também da relação com Arthur Lira, né? Ele aposta em lidar com Arthur Lira. Tem mais 8 meses aí de mandato como presidente da Câmara. As principais pautas econômicas já foram aprovadas. O Arthur Lira pode causar danos? Pode. Até perguntaram para o Lula, nós vamos depois trazer isso, a Heloísa Vilela vai comentar. Escuta, o Arthur Lira quer fazer CPI? Bom, faz parte. Se a Câmara quiser fazer CPI, pode fazer. Não há nenhum, ou seja, não tem nenhum escândalo, não tem confronto, não tem, sabe, o Lula tirou a pressão. Jogaram as bombas e falou, normal, quer fazer CPI, faz. Né? É claro que ele não quer CPI. Mas não pode fazer um confronto e está apostando nessa normalidade em 2024, adiando, o Lula está fazendo duas coisas, né? Apostando na normalidade e adiando o conflito com o Arthur Lira, porque na sucessão da Câmara vai haver o conflito, Chico e Gabi, porque já se sabe que o PT, o Lula, devem tentar rachar o Centrão. O Arthur Lira vai apoiar o Elmar Nascimento, deve apoiar o Elmar Nascimento, e o Lula e o PT e a esquerda vão tentar lançar um outro nome que pode até ser do Marcos Pereira. Curioso, né, Gabi? É um líder ligado à Igreja Universal, que atacou tanto o Lula, né, na época ali difícil da Lava Jato, mas o Marcos Pereira é hoje a alternativa pro candidato do Arthur Lira, mas o Lula, por enquanto, está adiando isso. Deixa para final do ano. Final do ano, a gente trava esse conflito, não tem por que trazer o conflito para agora e vai atrapalhar um ano fundamental. O Lula, no segundo ano de mandato, muita gente fica assim, nossa, mas a popularidade caiu. Caiu um pouco mesmo. Mas o Lula está numa situação muito melhor do que estava, por exemplo, o Bolsonaro no segundo ano de mandato. Está muito melhor na popularidade. O Bolsonaro, aliás, no primeiro ano de mandato, já estava com mais ruim péssimo do que ótimo bom. O Lula, no segundo ano, é que está chegando a empatar, é para acender o sinal amarelo, mas não está um momento de desespero total. E esse ato de domingo mostra que a extrema-direita também tem as suas limitações, os seus limites. Nem com a ajuda do Elon Musk conseguiram colocar a multidão que eles esperavam em Copacabana. A gente compara, então, o Lula ao Bolsonaro. O Bolsonaro não é invencível. O Bolsonaro perdeu, estando no poder, a eleição, usando todos os métodos. Polícia rodoviária, dinheiro, despejou dinheiro. Perdeu. Agora está usando o Elon Musk, está usando redes sociais internacionais, o apoio da extrema-direita no mundo e o Lula está melhor do que o Bolsonaro estava nessa mesma altura do mandato. Então, é para ficar com o sinal amarelo aceso? Sim, porque tem muita gente de extrema-direita no Brasil. Mas não há motivo para achar que está tudo perdido. Não está. Tem governo, o governo tem diálogo e está apostando. É menos charmoso do que apostar no conflito, né? O conflito é sempre aquela coisa quente que as pessoas gostam. Não. O Lula está apostando em conversa, em solução de médio prazo. Isso, às vezes, não é tão charmoso, não tem tanta emoção quanto ir para cima, né? Fazer discurso, incendiar o país. Mas eu acho que é o caminho correto, até pelo cenário que nós temos no Brasil. E comparando, por exemplo, com o nosso vizinho aqui da Argentina, o Javier Milei. O sujeito não chegou em 6 meses de governo e já tem multidões nas ruas contra ele. Ontem, o Javier Milei fez um pronunciamento, uma rede de TV para defender, dizer, olha só, consegui reduzir o déficit público na Argentina. Só que ele conseguiu fazer isso fazendo as pessoas passarem fome, quebrando empresas públicas, esvaziando as universidades. E aí ontem teve panelaço durante o pronunciamento dele na TV e hoje isso aqui, ó. Essas manifestações são de hoje, na Argentina. Em Córdoba, que é uma das maiores cidades da Argentina, e em Buenos Aires, grandes marchas estudantis, não só de estudantes, mas principalmente de estudantes e professores, para defender a educação pública,
que o Milei está arrebentando. Está dizendo, olha, se eu não tiver dinheiro, eu fecho as universidades. E a tradição argentina da educação pública, em Córdoba, que é a cidade onde teve grandes manifestações hoje, foi onde ocorreu a reforma universitária da Argentina, lá no começo do século XX, em que eles defenderam essa ideia de uma universidade pública, laica e aberta para todos. Filho de trabalhador, na Argentina, chega à universidade. Então, estão na rua para não permitir que o Milei destrua esse patrimônio da Argentina, que é a educação pública, tanto educação básica quanto a educação universitária. Grande mobilização também em Buenos Aires, eu olhava agora há pouco nos canais de televisão, muita gente na rua, o Milei acuado e ouvindo panelaço. A gente até separou, mais tarde a gente mostra os panelaços, que ele também encarou gente na rua e barulho de panela enquanto ele ia para a televisão dizer, tá vendo? Eu consegui melhorar a situação econômica na Argentina, conseguiu melhorar a planilha, mas na vida das pessoas está muito pior. Então, olha a diferença. O Lula, depois de uma tentativa de golpe, 1 ano e meio no poder, com a extrema-direita aí fustigando, está melhorando a economia, está numa situação de mais normalidade. A Argentina, o Milei prometeu que ia revisar tudo, virar do avesso o país, e está virando mesmo do avesso. Tem multidões nas ruas e um clima de intranquilidade cada vez maior no nosso vizinho aqui na Argentina. Gabi. Muito bem. Situação preocupante aqui na Argentina, mas a gente já imaginava, né, Rodrigo, que era uma questão de tempo para isso acontecer. Bom, vamos voltar a falar do café da manhã de Lula com jornalistas, né? Como a gente já contou aqui, a Heloísa Vilela estava por lá. Logo de cara, o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, disse que o pito de Lula ontem, no Haddad e nos outros ministros também, né? Era só uma brincadeira. Ele estava cobrando ontem por mais negociação com o Congresso. Agora, a gente vai entender melhor essa história, né? Ele, inclusive, disse, o presidente Lula, né, ser persona não grata pela extrema-direita, respondendo justamente a uma pergunta da Elo Vilela. Vamos assistir o vídeo, na sequência a gente chama a Elo para conversar com a gente. Lá. E pelo que eu vejo de informação, eu sou considerado persona não grata, sabe, pela extrema-direita do mundo inteiro. Há quem diga em reuniões deles que eu sou a figura mais visada por eles, que o Lula precisa ser destruído. Se você pegar a América do Sul hoje, você percebe que houve um retrocesso, exatamente pelo crescimento da extrema-direita, pelo crescimento da xenofobia, pelo crescimento do racismo, da perseguição às minorias, sabe? A pauta de costumes, muitas vezes com assuntos retrógrados. Isso ganhou corpo. E por isso o Brasil ganha destaque. Porque no cenário mundial, se você pegar o mapa, o Brasil é um país que é o polo de resistência disso tudo. Olha, casou bem com o que eu falava antes do Milei, né? Ele fazendo essa comparação do Brasil. Tem tudo a ver. Né? Exato, sobre o crescimento da extrema-direita no mundo e aqui na América Latina a gente está vendo aí um crescimento, né? Justamente porque as pessoas estão indo para a rua para fazer essa cobrança. Vamos chamar a Heloísa Vilela para contar para a gente mais bastidores desse café e também, primeiro, começar falando dessa pergunta que a Elo fez para o presidente Lula, né, Elo? Boa noite. Boa noite, meus queridos. Pois é, foi exatamente sobre o crescimento da extrema-direita que eu perguntei a ele. E o Lula deu uma notícia que a gente não sabia, ele deu uma informação nova que quando houver a reunião da reabertura dos trabalhos da ONU em Nova York em setembro, ele está articulando para que vários presidentes democratas, e ele citou nominalmente o líder espanhol, o líder francês, se articulem para pensar estratégias exatamente de como reagir a esse avanço da extrema-direita que coloca em risco as democracias mundiais. Ele disse, olha, vocês sabem que a União Europeia está enfrentando vários problemas, o México é o único país hoje em dia que está mais ou menos tranquilo. Agora, os Estados Unidos, ele fez uma longa dissertação, ele falou, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, um país cuja democracia já foi símbolo, sinônimo, né, de prosperidade, de segurança, de estabilidade para o mundo inteiro. E agora, aí ele destacou, você já tem lá mais de 700 pessoas processadas, 450
pessoas presas por causa do que aconteceu naquele 6 de janeiro na invasão do Congresso. Como quem diz, sabe, eles estão colocando as pessoas lá na cadeia por causa disso. Por que não? É preciso defender a democracia. Então ele fez uma longa defesa da democracia e da necessidade de se organizar para enfrentar esse avanço da extrema-direita. E eu gostaria de mencionar, na história da bronca que ele deu nos ministros ontem no Palácio do Planalto, porque parece que Lula não gostou nem um pouco, que as manchetes foram todas dominadas por essa bronca, quando ele estava querendo ressaltar um programa que é um volume de crédito enorme que vai direto para a classe média, para uma camada da população que é muito antipetista. Então, por isso que ele começou dizendo que é uma brincadeira. Só que duas coisas. Primeiro, esse café da manhã todo ia acontecer e a transmissão do café da manhã só ia rolar depois de 45 minutos após o café da manhã. E aí, na última hora, o que o Lula fez? Ele falou, não, vai ser tudo ao vivo, direto. Para quê? Para que não desse tempo de ninguém ficar criando manchete de algum outro assunto, que o material todo fosse direto para a população, para quem se ligasse nessa transmissão e visse ao vivo o conteúdo completo. No fim do café da manhã, uma pessoa do Planalto falou com todas as letras. Aquele recado ali não foi para os ministros, foi para alguém que não estava na reunião. O que corrobora tudo o que a gente falou ontem, que o recado foi para o Lira. Então, aquela frase para o Haddad, para o Alckmin, na verdade, era uma frase para o Arthur Lira, né? Isso ficou claro aí pela apuração que você fez no Palácio hoje, é isso, né, Ilô? Exatamente. Tá bem. Chico, você quer falar? Não, é curioso, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas é maluca essa coisa de comunicação, né? Ele faz uma frase forte, que é a do Haddad, do livro, que o Haddad devia ler um livro a menos e cuidar mais. Isso toma conta da imprensa e perde até um certo espaço para o que queria comunicar, que era o programa Acredita, dedicado às pequenas e médias empresas. Assim, tem que ter muito cuidado, né? É curioso mesmo, Chico, porque é uma estratégia. Agora, se funciona, aí eu já não sei. Funciona o quê? Se funciona, ele dá esse pito público ali nos ministros. Porque, de certa forma, a sociedade olha e fala, olha só, o Lula está cobrando os ministros. Eu acho que atrapalhou o que ele queria Atrapalhou comunicar. a divulgação do programa econômico que o Márcio França estava anunciando. Agora, Elô, para quem anda fazendo fofoca, tipo a revista Veja, que é um Lula desconectado, que é um Lula que não consegue mais falar a frase certa, esquecido, pô, o cara tá mais articulado do que nunca, né? Isso com certeza, assim, todos os temas que ele tratou, isso ficou muito claro. Ele está muito ligado, ele está com tudo na ponta da língua. Agora, essa história dessa bronca, ele mesmo fez uma autocrítica, gente, porque ele falou no café da manhã, foi uma das primeiras coisas. Eu falo frase ipsis literis, é preciso que a gente pense no que vai falar, porque tudo pode virar manchete. Como quem diz, errei, não devia ter falado isso ou não devia ter falado assim. Devia ter usado um outro tipo de simbolismo. Perfeito, Elô. E, aliás, é assim que funciona mesmo na sociedade democrática, né? O governante, às vezes, planeja, vai um evento e tal, mas quem ouve pode recortar o que achar que foi o mais importante, né? Exatamente. Mais nos dias de hoje. Ainda mais. E isso é assim mesmo. Então, o governo, qualquer liderança política, na verdade, tem que ter muito cuidado com isso. Eu queria só frisar aquilo que você falou, quase que en passant, Elô, eu achei muito importante. O Lula está articulando um movimento internacional de resistência democrática. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Macron, o primeiro-ministro da Espanha, Sánchez, o presidente do México, Obrador, o Lula, são as lideranças desse movimento. Não sei quem você... Olha, Rodrigo, ele não acrescentou ninguém além de Sánchez e Macron, tá? Na fala dele foi só isso. Mas a gente sabe que, obviamente, tem mais, porque o Obrador foi uma pessoa que ele comentou hoje, né? Ele disse que o Obrador vai fazer a sucessora, porque é uma
prefeita da Cidade do México, se não me engano, a candidata do Obrador. E então ele não falou nesse contexto, mas ele mencionou o Obrador. E ele vai tentar reunir todos os presidentes. E eu não duvido nada que ele convide o Joe Biden para esse encontro, porque é alguém que está interessadíssimo numa conversa sobre a manutenção da democracia e vai estar aí há um mês da eleição presidencial nos Estados Unidos. Poderia né? ser uma vantajosa, então, né, para o Biden também, inclusive. E eu acho, assim, foi um recado, assim, não só a notícia, mas eu acho que o recado que ele deu, ele falou, ele relatou como era a América do Sul quando ele foi presidente a última vez, a quantidade de governos progressistas, comprometidos com uma justiça social, o retrocesso que houve desde então, e aí ele disse, é preciso que a esquerda, que os progressistas se preparem, se organizem. Sim. Né? Então, achei que foi muito interessante, muito oportuna essa colocação. Muito interessante, Elô, principalmente nesse momento de ofensiva da extrema-direita no mundo, né? Estava agora em março lá na Europa, antes estava nos Estados Unidos, tudo com o Eduardo Bolsonaro à frente. Então, está organizada nesse sentido e acho uma resposta do Lula muito interessante para esse movimento. É uma resposta que não é de esquerda, é de frente democrática. Tanto que o Macron não é de esquerda, o Macron é de centro, né? Talvez primeira vez depois das eleições que o Lula está tendo um uma movimento articulação tão desse tipo. parecido. Ele teve com o Petro agora na semana passada na Colômbia, que é um líder da América Latina, que tem um movimento grande querendo derrubar o Petro já. Tem pedido de impeachment, manifestação de rua lá. Então, é um movimento para a gente ficar atento e foi nessa sua pergunta. Então, é importante a gente anotar isso como assim um norte que o Lula vai trazer ao longo dos próximos meses, né? É uma contrapartida, né? Ele viu o perigo, viu como os caras estão organizados do outro lado. A extrema-esquerda está tocando... Extrema-direita. Extrema-direita tocando de ouvido ali, né? Você vê, a Comissão do Brasil de Deputados visita Washington ou sede do Parlamento Europeu, produz algo lá, traz para cá, tem a invasão do Elon Musk, então é muito organizado. Muito. O outro lado tem que se organizar. Tem que ter uma contrapartida para valer. É isso aí. Tem um outro aspecto que eu queria trazer aqui, Elô, desse encontro, né, desse café, que foi o momento que o presidente Lula fez piada com o ato bolsonarista do último domingo, né? A gente tem um vídeo desse trecho também, vou chamar aqui para a gente comentar. Vamos assistir. Alguém vai me perguntar, já vou responder logo. Presidente, o que o senhor acha do ato em Copacabana? Eu não vi o ato porque eu estava fotografando o Minha Casa Minha Vida do João de Barros. Eu descobri no Palácio da Alvorada 4 casas de João de Barros no alumínio e descobri mais 3 numa árvore e resolvi, sabe, fazer um filme e publicar na internet, sabe? Por isso que eu não vi. Então não me preocupa os atos, sabe, dos fascistas. Não. O que me importa é o seguinte, eu vou fazer este país dar certo. Como dizem os jovens, o presidente Lula deu um shade nos atos bolsonaristas. Fez assim, os atos, gente, nem vi. Eu não me preocupo com ato de fascista. Ele falou com todas as letras, que também acho que é importante. Né? Ele botar o português claro, os pingos nos is, quem é quem nessa história toda. Achei que foi muito importante. É isso mesmo. Não vi, não quero ver, não me interessa. É isso que ele fez naquele domingo? Ele se reuniu com Arthur Lira no Palácio da Alvorada. Estou trabalhando, né? Ele está governando. Só à tarde. De manhã foi o João de Barro. Viu, olha lá, olha o vídeo do João de Barro. Sabe quando eu vi esse vídeo, Elô, Chico? Eu olhei assim, eu demorei para ver que era o Lula, por causa do chapéu, assim. Falei, quem é que tá falando aí? Aí a hora que eu botei a voz, eu vi que era o Lula, né? Que complementa aquele vídeo do Olha o Passarinho Cantando. Olha o Passarinho. Que coisa linda. Olha o Passarinho cantando, que coisa. Olha o Passarinho. É a série Passarinhos. Mas olha assim, até do ponto de vista iconográfico, assim, é diferente. O Copacabana transbordava ódio, né? Aquela coisa odienta, aquela massa, aquela gritaria. O Lula, assim, natureza, o passarinho cantando, o João de Barro, vamos tocar a vida. Isso também é estratégia. É claro que é estratégia, é o que eu falo na normalidade. O brasileiro, se puder no domingo, quer fazer um churrasquinho, olhar se tem árvore, quem tem quintal em casa, né? Exatamente. Olhar se tem fruta, não é isso? Ele não quer confusão, né? Confusão. Conflito no domingão desse. Pô, no
no domingo, é dia de fazer um churrasquinho, quem puder, assistir um futebol, quem puder também. Mas aí o pessoal do fascismo, como diz o Lula, né? E Aquela raiva, né? aquela raiva. Aquela raiva de Velho Testamento, com todos aqueles Ciro da Pérsia que o professor Castro Rocha citou. Pô, com Copacabana na frente, tanta raiva, a gente vai dar um mergulho no mar, né? Pois. Nossa, Vai esfriar a cabeça um pouco, né? E eu acho, Rodrigo, que isso tem muito a ver com o que você tem trazido aqui nos últimos dias, que é o cansaço. Acho que toda essa mobilização de ódio está causando, de fato, um cansaço. As pessoas não aguentam mais ficar acompanhando isso. E o Lula hoje deu um banho de, primeiro, otimismo, porque ele fala muito, de uma maneira muito otimista a respeito dos próximos anos, da economia, do que as mudanças feitas no último ano vão colher daqui para frente. Ele espera que entre dinheiro na economia, que isso movimente, gere consumo, gere mais emprego. E ele também falou, ele estava muito bem-humorado, que é algo que eu não tinha visto nas últimas semanas. Verdade. Hoje ele estava muito... Deve ter se preparado bem, fez ali uma meditação, falou, vou encontrar com esses jornalistas, eu vou numa boa hoje, porque ontem não foi muito bom. Mas ele estava muito bem-humorado, mas também muito pragmático, como sempre, e com essa coisa de baixar tensão. Colocou tudo em termos republicanos, o Congresso que a gente tem é esse mesmo, dos 513 deputados o PT só tem 70, dos 81 senadores o PT só tem 9, se você somar ali os mais próximos ideologicamente chega a 12 ou 13, ou seja... É com isso que a gente trabalha e é com isso que a gente vem conseguindo resultados. Como ele disse, eu comecei a governar antes de tomar posse. Vocês lembram da PEC da transição? Eu consegui aprovar sem ser presidente. E por aí ele foi. Agora, o único momento que ele realmente fala com uma certa irritação, com uma certa veemência, é quando ele fala dos juros e do Roberto Campos. Ele não consegue se controlar com o absurdo que é a taxa de juros brasileira e o mal que ela faz para a economia. Mas aí ele dá uma respirada e fala, eu já aguentei 1 ano e 4 meses, eu aguento mais 6. E é isso aí, como quem diz, ele vai embora, a gente vai continuar e o Brasil vai melhorar e vai sobreviver a isso tudo. Elô, posso fazer uma pergunta assim de clima, né? Porque você trouxe bastante informação, super importante, assim, resumos, a gente rodou aqui trechos do Lula e tal. Era uma coletiva em que estavam jornalistas da imprensa tradicional também, eu não cheguei a ver esse detalhe. Estava todo mundo junto. Tinha, né? O pessoal da CNN ali. Pois é, eu queria chamar a atenção para isso. É uma certa normalidade, né? Antigamente, o Lula tinha que fazer... Eu participei da primeira coletiva do Lula com os blogueiros. Eu lembro, eu lembro desse encontro lá. Foi um escândalo. O Globo abriu 2 páginas para criticar o Lula. Eu era jornalista na imprensa tradicional e tinha um blog. Agora está todo mundo lá, entendeu? Está lá a CNN, a Globo, o G1, e está lá o ICL, está lá a Fórum, está lá o Brasil 247, os outros meios todos, e tudo na normalidade. Foi isso mesmo, Elô? O que você sentiu da imprensa tradicional, assim, com os colegas? O que você pode trazer para a gente sobre isso, a relação com a imprensa? Olha, eu não sei se foram as pessoas das empresas que foram escolhidas para esse café da manhã, mas eu senti, porque eu cheguei, gente, há 1 ano aqui em Brasília, mais ou menos 1 ano, e a primeira coisa que eu fiz na semana que eu cheguei foi um café da manhã com o Lula. É verdade. Né? E eu vi um clima de animosidade da imprensa muito grande, me chamou muita atenção. As pessoas que eu vi que tiveram uma postura assim mais... difícil, mais dura com o Lula, não estavam lá hoje, mas todas essas empresas estavam representadas. A TV Globo foi uma das primeiras a fazer pergunta. A Zileide, né? Tô Então, vendo ali no canto. Tava todo mundo. A Zileide Silva estava lá, fez uma pergunta bastante interessante, mas sem confronto direto, procurando tirar informações do presidente, como a gente fez, como a Sinara fez, como vários jornalistas fizeram. Mas eu achei que o clima geral, em comparação com o ano passado, foi muito mais tranquilo, foi muito mais suave, teve muito mais gargalhada, sabe? O Lula mesmo promoveu esse clima, mas eu acho que o clima entre os colegas foi bem mais relaxado do que da última vez também.
Essa normalidade também mas chama atenção. o que se tem também é uma relevância da imprensa que era dita alternativa. Não é mais alternativa. É uma imprensa hoje com muito poder de comunicação, como é o ICL. Não é mais aquela coisa de ninguém conhece, não sei o que, não. É tão representativo quanto qualquer grande emissora. Sabe? Pode não ter a mesma estrutura ainda, etc., mas tem muita relevância, comunica com muita gente, bate em muitos horários a dita grande imprensa. Então, o jogo é outro. Olha, e eu acho que existe também uma compreensão do governo de que o jogo é outro, sabe? Porque eles convidaram a Jovem Pan hoje, coisa que nunca tinha acontecido. Eles estavam lá, o que é importante. Eles deram a palavra para fazer perguntas para vários representantes de mídias não tradicionais, como deram também, como eu disse, para a TV Globo, mas também chamaram a gente para fazer perguntas, chamaram a Sinara, chamaram o Joaquim do 247, ou seja, eles diversificaram também o pool de perguntas, dando voz à imprensa que não é tradicional e que hoje em dia disputa pau a pau a audiência com todos eles. Exato. Então, acho que isso foi muito... Acho que existe um aprendizado lá e cá, sabe? Interessante. Muito bom, Elo. E não separar, porque se você faz um café da manhã com a dita imprensa alternativa e outro com a imprensa hereditária ou hegemônica, mostra que não são iguais, que não tem a mesma relevância. Todo mundo lá no mesão, isso mostra, o jogo é esse agora. Esse é o jogo, é muito bom. E, me chamou a atenção isso quando eu bati o olho e vi que estavam lá os colegas de vários meios. Interessante, muito bom. Tudo junto e misturado, apesar das diferenças. É isso. Tem um outro ponto que eu quero trazer aqui para a Elo comentar. Porque você citou, Elo, na sua fala, né, sobre quais foram os assuntos ali que o presidente Lula tratou, né? Ele falou de economia. Um dos pontos é que ele diz que tudo no Brasil é tratado como gasto, né? Ele falou sobre isso e aí a gente tem um trecho dessa fala do presidente Lula. Vou pedir para o Gabriel Vento colocar aqui para a gente. Sem crédito, ninguém vai a lugar nenhum. O problema é que aqui no Brasil tudo é tratado como se fosse gasto. Emprestar dinheiro para pobre é gasto, colocar dinheiro na saúde é gasto, colocar dinheiro na educação é gasto, colocar dinheiro em qualquer coisa é gasto. A única coisa que parece investimento é superávit primário. Essa é a única coisa que se trata como investimento, é isso. O que é gasto? Eu sempre brigo com isso, porque no Brasil, às vezes a gente discute assuntos, sabe, que é uma coisa muito... Eu acho que é o Lula querendo dar um protagonismo ali da economia, né? Esse recado é um recado que é muito caro para o governo, né? Mostrar que a preocupação do governo é também a economia, né? Sim. Eu acho que é mais do que isso, Gabi. Eu acho que é o Lula dando um recado até para o programa econômico que o governo se viu obrigado a abraçar, de que ele não concorda com as regras do neoliberalismo, que ele não acha que botar dinheiro na saúde, na educação e tal é gasto, isso é investimento no futuro do país. Ele falou para os jornalistas todos entenderem, porque Lula é um mestre da comunicação, a gente tem que admitir, né? Então ele falou para os jornalistas todos assim: quando a empresa onde vocês trabalham dá um aumento para vocês, isso é gasto ou isso é investimento? Isso não vai incentivar vocês a produzirem mais e melhor? Então eu acho que isso é investimento. O Lula não é fácil, né, gente? Ele tem uma verve realmente e ele faz uma defesa como ninguém da destruição dessas regras do neoliberalismo, porque ele diz assim, não dá para país nenhum crescer, mas o governo está adotando uma política super restritiva, super neoliberal, de que não pode gastar um centavo a mais do que arrecada, né? Que é essa política que o Ministério da Fazenda apresentou. E ele até fez uma lista, eu anotei aqui, ó, a cola. Ótimo, Elo, adoro essas colinhas feitas reportagem. Colinha feita à mão na hora lá da matéria. Ele fez uma comparação da dívida pública versus PIB de vários países. Então ele fala, ó, a dívida pública do Brasil é 74% do PIB. Porém, a França é 112%, os Estados Unidos 123%, a Itália 137%, o Japão 237%, a Índia 86%. Ou seja, ele falou, tem muito mais espaço aí para a gente gastar, ou seja, investir e crescer um pouco a dívida pública sem criar nenhum problema para o país e investir no futuro do país. Então ele vai na contramão
do todo o plano, arcabouço fiscal, as regras rígidas que o governo dele está tendo que adotar, porque acha que não vai passar outra coisa no Congresso, mas ele não se furta de pregar o que pode ser um futuro melhor para esse país. E aí eu chamo a atenção para duas coisas. A diferença com a Argentina, com o Milei, que está fazendo um início de governo super restritivo, de destruição, em nome de ter superávit. Ele fala, a Argentina não tem superávit há 20 anos, não sei quantos anos, vai ter agora comigo. Mas tem superávit em meio aos escombros, em meio à ruína. Acabando com a universidade, o povo não comendo, acabando com qualquer cobertor social para a população, assim é fácil. Então é um contraste muito grande, mas é curioso, né, Ilô? Porque de um lado o Lula joga o jogo, porque ele fala, o jogo é esse, né? Eu fui eleito com uma margem muito pequena e numa frente que inclui os liberais que defendem isso. Então ele não pode bater totalmente de frente com isso, que ele não tem apoio, né? A esquerda tem 20%, 30% de votos. Então, sozinho o Lula não governa. Então ele leva em conta essas regras, mas diz, não concordo, deixa claro. Eu gostaria de ir abrindo espaço e mudando isso, né? E quando ele mostra esses dados de outros países, ele quer dar o recado. Claro. Porque você viu a campanha que foi durante a semana inteira, Jornal Nacional, os telejornais em bloco, falando assim de uma forma, a tara era falar do ajuste fiscal, Sim. que o governo não iria obedecer. Até o Maílson da Nóbrega, um senhor, um guru de uma inflação a 1.200% ao ano. Viu, Elu? O Maílson, você lembra? A inflação dele era 1.200% ao ano, no governo de Sarney. Dando lição de moral ao governo Lula. Sim, vai ser entrevistado pelo JN. Né? Pelo amor de Deus. Ele é um dos grandes ouvidos pela imprensa tradicional como um especialista. Especialista em inflação, né? Eu gerar nunca inflação entendi, e fome. porque o cara... Mas é dono de uma grande consultoria em São Paulo, que fica na rua Estados Unidos, né? Que é o nome perfeito para isso. Exatamente. Agora, o Lula, e eu acho que o governo Lula tem feito um esforço gigantesco para tentar furar esses bloqueios. É o que você falou, Rodrigo, de tentar abrir espaços. E esse programa Acredita é uma enorme tentativa de abrir um espaço que hoje não existe na economia para atender anseios da classe média que precisa primeiro se desendividar, né? Porque se endividou durante a pandemia, quem tem restaurante, bar, padaria, etc, etc, e oferecer também linha de crédito. Se eles vão conseguir fazer tudo que eles estão imaginando, não sei, mas se eles abrirem uma brecha, já ajuda. Eu conversei com o Lula, quando anunciou o programa, ele falou, tem aqui nessa plateia uma pessoa que eu não vou dizer o nome, mas que é a grande inspiração desse projeto todo. Cara, eu descobri a mulher, entrevistei a mulher. E tá no site. E fiz uma matéria. Tá no site, muito bom. Tá no site do ICL, que é justamente uma mulher que tem um bar em São Paulo, que se endividou toda e que brigou demais para ter uma saída para essas dívidas e para voltar a assumir o negócio. Então, é para pessoas como ela e o grupo de pessoas que ela está representando que esse programa foi criado. Então, é mais uma tentativa de abrir brecha numa camisa de força que é hoje a economia brasileira. Muito bem, vamos nessa então, Elô, obrigada por hoje, bom trabalho, né? Hoje o dia foi cheio. Rendeu o dia para a Heloísa Vilela em Brasília, que maravilha. Um beijo, até mais, Elô. Obrigado. Muito bom, boa noite, Tchau, querido. pessoal. Legal. A gente fala agora com o Guilherme Amado, já está na ponta da linha para conversar com a gente. Como prometido, a gente vai falar sobre Carla Zambelli. Tem história aí. Boa noite, Gui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Para mim, ficam sempre os assuntos pesados, né? Elô falou o assunto leve e para mim é Carla Zambelli, é Bolsonaro. Vamos lá. Arthur Lira. Você não tomou café com Lula hoje, a câmera aqui. Guilherme? Tô brigando para ajustar a câmera aqui, não sei o que houve. Hoje eu tô meio fora de quadro aqui. Pronto, já melhorou. O Guilherme, ele veio para botar a lenha na fogueira aqui, para trazer essa história da Carla Sai Lula, Zambelli. entra Carla Zambelli. Ela Vamos foi lá. denunciada, né, pelo ataque hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ela tem 15 dias para se manifestar, né, Gui? Esse prazo foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que recebeu a denúncia do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e também quem está nessa história é o hacker, o Walter Delgatti, né, está incluído nessa denúncia. A Zambelli, para quem não se lembra, ela foi acusada ainda de ter elaborado um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. Traz os detalhes dessa história para a gente, então, Gui. Parece que agora teve, pelo menos, um início, né, desse desfecho.
Vamos lembrar que essa segunda denúncia contra a Carla Zambelli, ela já é ré naquele caso da perseguição armada àquele jornalista negro em São Paulo, na véspera da eleição, e agora ela foi denunciada por, nas palavras do Paulo Gonet, comandar o esquema de invasão hacker ao Conselho Nacional de Justiça, ao sistema do CNJ, com o objetivo de desacreditar o sistema judicial brasileiro. Segundo o Paulo Gonet, a Carla Zambelli pagou ao Walter Delgatti para que ele fizesse isso. O pagamento foi feito por meio da empresa que faz as redes sociais de candidatos do PL, né, o partido dela, o partido do Bolsonaro. Ela usou essa empresa para esconder o pagamento, para não fazer o pagamento diretamente ao Walter Delgatti. Essa informação ela já tinha saído lá atrás, né, no âmbito da investigação da Polícia Federal, e a Carla Zambelli disse na época que tinha pagado para que fossem feitas as redes sociais. Sim, porque você quer alguém para fazer conteúdo para suas redes sociais, você contrata um hacker, né? Faz todo sentido. Né? Quem não pensaria nisso? Obviamente uma mentira dela que não para em pé. E a situação da Carla Zambelli, ela vai se desenhando para o desfecho que está claro há um tempo já. Ela vai ser condenada, muito provavelmente, possivelmente pelos 2 crimes, e vai perder o mandato também e vai ficar inelegível como o Jair Bolsonaro. Esse é o desfecho inevitável, está muito claro que é isso que vai acontecer com a Zambelli. A questão é quando, né? O processo judicial ele tem um ritmo próprio de andamento. O outro caso já está na fase de audiências de oitiva de testemunha, e agora esse vai esperar a denúncia ser analisada pelos ministros do Supremo. E quando for analisada, enfim, se aceita, como deve ser, ela vai se tornar ré nesse caso também. Isso, se você acha que esse ano ainda podem acontecer... Bom, as oitivas sim, né? As primeiras a audiência, mas condenação mesmo, talvez só no ano que vem, pelo tempo? Assim. Olha, pode acontecer no final do ano, no outro caso, né? A condenação nesse caso, esse ano é muito difícil, porque esse ano provavelmente vai ser analisada a aceitação ou não dessa denúncia, então é capaz dela se tornar ré esse ano e o julgamento ser no ano que vem. Agora, o caso da perseguição armada, esse é bem provável que seja no fim do ano, máximo no início do ano que vem, o julgamento, e aquele caso por si só já é suficiente para ela perder o mandato. Agora, é muito importante que os ministros do Supremo condenem a perda de mandato, né? Tem essa condenação à perda de mandato, porque isso é importante para que a Câmara não tenha meios para protegê-la e para evitar uma cassação do mandato dela lá. E ela pode ser condenada a uma pena que leve efetivamente para a prisão em regime fechado, ou você acha que não, que aí pelo tamanho da pena, né? Em muitos casos começa a cumprir já no semiaberto, né? Alguma coisa nessa linha. Você acha que tem essa perspectiva para ela ou é mais a perda do mandato, uma condenação que encerre talvez a carreira política dela, Guilherme? Olha, Rodrigo, eu não sei de cabeça quais são os anos de pena dos 2 crimes que ela é acusada no caso da perseguição armada. Os crimes são porte ilegal de arma e o constrangimento de alguém por meio de uso de arma de fogo. Eu não sei o quanto que tem de pena disso. Essas penas, ver o quanto que o Código Penal estabelece de pena, é importante para a gente conseguir avaliar se é ou não é um crime que ela tem que cumprir em regime fechado. Salvo engano, são 4 anos, né? Acima de 4 anos. 2 a 4 anos, parece, viu, o Gui? Estava aqui dando uma pesquisada no caso de portar armas, né, de uso proibido ou em desacordo com as normas legais. 2 a 4. Ela persegue nas ruas dos Jardins, aqui em São Paulo, o jornalista Luan Araújo.
Na véspera da eleição. Na véspera da eleição. Agora, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, né, por capacidade de resistência, tal, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Já é um pouco mais Pode leve. ser que ela não vá por uma prisão em regime fechado, né? Então, por isso que você fala, né, Guilherme, que além da condenação, condená-la, além da condenação à prisão, condenar a perder o mandato, né? Porque, do contrário, ela vai ficar aí no meio do caminho, condenada, mas sim uma consequência mais grave, pessoalmente, né? O que vai ser grave e necessário e importante vai ser perder o mandato. Você vê quantos personagens aí dessa direita que fez tanto sucesso. Daniel Silveira está preso, né? O Sérgio Moro ameaçado de perder o mandato e tem esse processo no CNJ. Agora a Carla Zambelli, Deltan Dallagnol já afastado do mandato. Tem uma limpa acontecendo aí, a conta-gotas, mas está acontecendo. Vamos pegar a Janaína Pascoal, que não consegue pegar como exemplo aqui para nós. Ela não consegue mais mandato, né? Sim. Totalmente vai para a margem ali da história também. Então, esses personagens se colocam hoje... Essa primeira leva. O problema é que tem uma segunda leva aí, né, desses influencers que já está chegando para substituir essa primeira, né, Gabi? Que são esses mais jovens, aí Nicolas e Gayer e outros. Agora, eu tenho uma curiosidade, pessoal, não sei se vocês compartilham, que é o seguinte, é ver o efeito que essas condenações e perdas de mandato vai ter no caso de quem está lá, né? Uhum. Então, por exemplo, a condenação da... É porque é tudo tão absurdo, né? O caso da Carla Zambelli, ela é uma das mais extremadas, né? Assim, você não... eu não sei quem do parlamento atual, dos extremistas que estão lá, eu acreditaria que perseguiria alguém na véspera da eleição armado ou comandaria um esquema para invadir com ataque hacker o sistema do CNJ. Mas, enfim, são 2 exemplos de crimes graves que eu acho que podem mandar um recado para essas pessoas, né? O caso que eu acho que pode servir bastante para isso é o caso de transfobia contra o Nicolas, né? Uma condenação do Nicolas por transfobia, será que ensejaria uma mudança de postura dos deputados em plenário, né, dos deputados de extrema-direita, que são transfóbicos, homofóbicos, às vezes racistas, em plenário, vomitam discursos de ódio de diferentes naturezas? Será que eles mudariam se um deles fosse condenado e, eventualmente, até perdesse o mandato por um crime desses? Eu fico curioso de saber. O que vocês acham? Eu acho que mudaria bastante, viu, Gui? Eu acho que seria muito pedagógico. Eu acho que a gente teria outro comportamento no Congresso. Esses parlamentares, eles mudariam o tom. No mínimo, né? Porque daí teria uma condenação para Carla Zambelli por uma ação fora do parlamento, extremada, né? Assim, quer dizer, não vale tudo, não pode tudo, não pode sair. E nesse outro caso que você cita, dentro do parlamento por transfobia, né? Seria um exemplo. Eu acho que alteraria muito a conduta, o código do bom tom passaria a imperar, de certa maneira, seria uma mudança muito significativa. Se eu sou parlamentar dessa turma mais do parlamento moleque, vamos chamar assim, se eu sou do parlamento moleque e vem uma decisão dessa, o caminho é outro. Gostei da Adorei, definição, eu ia dizer, parlamento tem o futebol, moleque já tinha ouvido falar de futebol moleque. Jornalismo moleque. Jornalismo moleque, agora tem o parlamento moleque. Adorei. É o parlamento moleque. Falando em parlamento moleque, em jornalismo moleque, vamos trazer um outro assunto também? Vamos mudar de assunto aqui, porque a outra história também é impressionante 4 milhões. Tem gente, né? Tem 4 milhões, na verdade, de reais numa conta do STF esperando o dono aparecer. Opa! Vou trazer essa história, né? O Chico Sá também, para quem não acompanhou na abertura, falou sobre isso. Mas para deixar todo mundo por dentro dessa história, esse valor de 4 milhões de reais, repito, foi apreendido num cofre durante a Operação Efesto, que foi aquela que investigou os aliados do presidente da Câmara, o Arthur Lira, num caso de desvios de verbas em kits de robótica lá em Alagoas.
Tá bom. Aí o detalhe é que, além do dinheiro, tinha uma cartela de Viagra nesse mesmo cofre. Também estava lá. Que pertencia... Será que está no depósito legal do STF? Pois é. Eu me perdi, que agora eu me perdi. É 4 milhões no cofre em Alagoas. Alagoas. Daquele caso da robótica. Plus, além do dinheiro, Exato. Dólares cartela de e reais. Dólares, reais e cartela de Viagra. Exatamente. Isso. E aí pertencia a um ex-assessor do Arthur Lira, né, o Luciano Cavalcante. Só que acontece que o ministro Gilmar Mendes, né, do Supremo Tribunal Federal, ele anulou todo esse caso e aí ele determinou que os bens apreendidos, portanto, devolvidos. Grana e Viagra, fossem devolvidos para os donos, né? Só que para isso o dono tem que apresentar provas de que é o proprietário dessa grana, dos 4 milhões de reais. Essa história é muito boa. Aí eu quero saber, né? Vou perguntar aqui pro Guilherme Amado se vai aparecer alguém para retomar esse dinheiro ou pelo menos o Viagra. 4 milhões e o Viagra não tem dono, é isso, Guilherme? Ninguém chegou. Então, eu acho mais provável aparecer o dono do Viagra. Viagra do que dos 4 milhões nesse caso, sabia? Porque aparecer o dono dos 4 milhões é um rolo só, porque o camarada vai ter que explicar uma origem de um dinheiro que, vamos combinar, pelo que a gente viu do caso ali dos kits de robótica, muito provavelmente esse dinheiro não tem explicação, não tem lastro, né? Então, o Viagra talvez seja mais inofensivo para se reivindicar. Lembrar aqui um pouco para o pessoal, essa operação era aquela operação Hefesto, que ficou conhecida como Operação do Kit Robótica, ou Operação do Arthur Lira, porque ela correu toda lá em Alagoas, e quando houve a ação policial, encontraram uma lista, né, uma planilha, que seriam repasses para alguém de nome Arthur. Repasses de dinheiro, uma contabilidade mostrando repasses de dinheiro para alguém de nome Arthur. Como um dos investigados havia sido assessor do Arthur Lira, presidente da Câmara, o que a Polícia Federal falou? Não. Aqui, muito provavelmente, é o presidente da Câmara, parou aqui na primeira instância, mandou para o STF. Segundo a Polícia Federal, isso foi encontrado em junho e o inquérito foi remetido ao Supremo em junho, tudo junho do ano passado. Ou seja, a Polícia Federal garantiu na ocasião que não violou o foro privilegiado do Arthur Lira e respeitou o Supremo como foro adequado. O Supremo teve outro entendimento, concordou com a defesa do Lira e anulou todo o caso. E aí, o ministro Gilmar Mendes, que era o relator e foi quem defendeu a anulação, ele determinou que todos os bens cuja propriedade havia sido identificada fossem remetidos para os seus legítimos donos. Então, os carros que tinham sido apreendidos foram remetidos para os seus legítimos donos. Agora, no caso dos 4 milhões, quem fosse reivindicá-los, a exemplo dos outros bens, teria que mostrar, falar, olha, esse dinheiro aqui é meu. Eu tirei esse dinheiro de tal lugar, está aqui o saque da minha conta, a procedência é essa. Eu declarei no meu imposto de renda aqui de 2022, está bonitinho, eu sou o proprietário desse dinheiro, eu guardava no meu colchão porque eu gosto de alimentar traças. Alguém tinha que dar alguma explicação, por mais tapafúrdia que fosse, mas tinha que chegar com a explicação. E ninguém chegou. Ninguém. E o fato de ninguém chegar com a explicação da origem desses 4 milhões, isso é um bode na sala, porque isso é a prova de que ali tinha muita coisa para ser investigada e que o Supremo não deixou investigar. Porque quando o Supremo decidiu anular, ele matou a investigação. Sim. A Polícia Federal não está investigando mais esse caso. Todo o inquérito foi jogado no lixo e nada mais vai ser feito, como o caso da rachadinha, que o STJ matou. E depois, aliás, o STF confirmou. Porque o que os investigadores entendem? Não, a autoridade judicial entendeu que nada disso aqui presta, as provas que tinham para ser colhidas já tinham sido colhidas, as provas se perderam, e tem que pegar tudo e jogar na lixeira. Agora, os 4 milhões, eles ficam lá lembrando todos os ministros que votaram pela anulação, lembrando que ali
muito provavelmente tinha corrupção graúda para ser investigada e que não vai ser. Exatamente. O dinheiro estava o cofre, o endereço era de um senhor chamado Murilo Sérgio Jucá Nogueira Júnior. Quem é o Murilo? Ele é um policial que ganha 10.500 por mês, da Polícia Civil de Alagoas. Ele também tem em nome dele 7 empresas que têm cerca de 1 milhão de contratos com o governo federal, em vários órgãos em Brasília, uma dessas empresas. É um personagem misterioso nessa história. Até agora não foi buscar o dinheiro. A Polícia Federal apurava a possibilidade de ser do Luciano Cavalcante, assessor especial do Arthur Lira, do PP na liderança da Câmara, que foi afastado, chegou a ser afastado da liderança da Câmara, também não foi atrás do dinheiro. Ou do próprio Arthur Lira, estou falando com todos os supostos possíveis, mas era um dos alvos da Polícia Federal. Também até agora não foi buscar o dinheiro. E um quarto suposto dono seria a Megalic, a empresa que vendeu para 40 e tantos municípios o kit robótica, de forma mais superfaturada possível. Então, tem esses 4 elementos ou empresas aqui que podem reivindicar a grana. E ninguém apareceu. Ninguém apareceu até agora. Chico, se você põe isso no seu próximo livro de contos, de história, vão achar que você está inventando, exagerando, né? Vão achar que eu estou querendo imitar o realismo fantástico do Garcia Marques e etc. Mas é os 4 milhões que não tem dono. Você já viu isso, Gabi? Aqui no Brasil, né, Rodrigo? Aqui no Brasil tudo é possível. Então Inclusive, aprende de uma vez, né? Aprende. Agora, as escolas da rede pública de Alagoas precisam dessa grana. Não para comprar kit robótica, mas para colocar água, melhores salas, livros. Então, é um dinheiro que está fazendo falta lá em Alagoas. Com certeza. Muito bem. A pergunta que não quer calar, né? O que o Viagra estava fazendo também junto ali? E o cara guardava no cofre, que medo, né? Viagra não podia botar numa gavetinha na cômoda. Mas precisava botar no cofre, tava com medo. Tão escondido. Provavelmente porque o uso do Viagra também devia ser ilícito, né, gente? Provavelmente. Esse camarada não devia usar o Viagra para fins lícitos, né? Total. É pena que a frase que foi dita aqui mais cedo na redação não possa ser divulgada, né? Ixi, agora o chat vai vir abaixo, né? Agora o chat vai vir abaixo. As hipóteses. Sobre o antidoping e o amor, né? Isso, é por aí, alguma coisa por aí, né? Como é que esse Viagra é utilizado e como movimentava certas regiões ali de Maceió, principalmente. Mas façam suas apostas. Eu acho que a gente pode abrir uma caixa de respostas no chat, né? Boa, de quem é o dinheiro? Figurativo para as pessoas imaginarem a frase. A frase era essa. Exatamente. E, aliás, não era Viagra, né? Era um concorrente do Viagra, como ficou ali na imagem, né? Apareceu ali. Popularmente, né? Todo mundo conhece. É o remedinho, gente. É o remédio. Mas que dinheiro que ninguém vai buscar, né, cara? Mas tudo girando em torno do Arthur Lira, mais uma vez. É um personagem que domina o noticiário, né? E esse dinheiro fica ali como esse dinheiro vai falar por muitos anos. É uma assombração, inclusive para o próprio Lira, que está ali. Enquanto não forem pegar essa grana, é um dinheiro que vai dizer muita coisa. É isso. Exatamente. É isso aí. Gui, obrigada por hoje. Um beijo, Guilherme Amado. Até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Hoje foi animado. Ele veio para colocar lenha na fogueira mesmo. Não foi só notícia chata. Teve notícia divertida, mas... Ele pegou a parte do mistério e da diversão também, que é esse cofre Guilherme sem dono. Botou fogo aqui. Valeu, Gui. Até mais. Bom, gente... Valeu. Beijo, tem uma outra história aí falando em colocar fogo no noticiário e tal. Você ia falar alguma coisa? Não, é que eu me lembrei daquele cofre famoso, o cofre do Adhemar, né? Que na época da ditadura militar... diziam não, né? O governador de São Paulo, Adhemar de Barros, tinha dinheiro de propina que ele guardava num cofre, supostamente com uma amante dele, que ele dava um nome masculino para a amante. Doutor Rui, né? Doutor Rui. Quando ela ligava para ele no palácio, ela falava, Doutor Rui, agora eu não posso, estou numa reunião importante. Mas o Doutor Rui, que não era Doutor Rui, era uma senhora com a qual ele se relacionava, guardou dinheiro durante muitos anos no cofre do Adhemar. E a guerrilha de esquerda ficou sabendo e fez o famoso roubo do cofre do Adhemar, que ele nunca pôde reclamar, porque era um dinheiro ilícito. A mesma história. Estava numa casa em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. No Rio, ele mandou para o Rio. E a guerrilha pega a grana
e manda via embaixada. Por isso que quando a gente falou do pulo do muro lá do Bolsonaro na embaixada da Hungria, a gente ficou pensando, será que ele não foi mandar algum dinheiro para fora do Brasil? Pois é, podia acontecer. É verdade. Mas a esquerda entrou, roubou esse dinheiro. Quem estava, acho que, nesse assalto era o Carlos Mink, que hoje é deputado. Que hoje é deputado, enfim, continua na esquerda, mas hoje é na esquerda ambientalista, vamos dizer. Os cofres e a política brasileira. Belo mistério. Mais um mistério. Esse aqui também dá muito. Tem livro sobre o cofre do Ademar. Dá pano pra manga, dá pano pra manga. Tem muita gente comentando aqui a respeito do Viagra, a respeito do que tinha no cofre, né? Aqui, por exemplo, vou ter que falar essa. A Andréa Rodrigues de Oliveira disse: o Viagra? É uma boa sugestão essa, né? Tem um homem, um deputado aí que subiu em palanque, falou que tem que ter homem com testosterona. Verdade. Né? Política com testosterona. Ficou a dica aqui da nossa querida Andréa Rodrigues de Oliveira. Ela fez uma boa conexão. Fez uma boa conexão aqui. E aí tem muita gente querendo... lembrando aqui, o José Francisco também, o Exército prefere prótese peniana e por aí vai, né, gente? Aqui ainda é 7 horas da noite, mas façam suas apostas aí no nosso chat. Gente, vamos continuar aqui falando... nessa história toda, vamos trazer mais um assunto interessante, que é o Felipe Neto, né? O influencer que chamou o presidente. É o Arthur Lira de novo. Tudo gira em torno do Arthur Lira. A gente tenta. É o Arthur Lira com o Lula, o Arthur Lira com dinheiro no cofre. E o Arthur Lira sendo homenageado pelo Felipe Neto, é isso, Gabi? Pois é, o Felipe Neto chamou o presidente da Câmara de excrementíssimo. Essa fala foi feita durante a participação do Felipe Neto num evento da própria Câmara, inclusive. O Felipe Neto, ele criticou o Arthur Lira por ter jogado de volta a Estaca Zero, aquele projeto, né, o PL das fake news, que prevê a regulamentação das redes digitais. Vamos assistir o vídeo, vamos deixar ele falar por si. Vamos lá. O que é preciso para a gente mudar esse cenário? É preciso que a gente se comunique mais, é preciso que a gente fale mais com o povo, é preciso que a gente convide mais o povo para participar, como o Marco Civil da Internet brilhantemente fez. E é fundamentalmente que a gente altere a percepção em relação ao que é um projeto de lei como era o 2630, né? Que foi infelizmente triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. Se nós não tivermos o povo do nosso lado, os deputados não vão votar. Excrementíssimo Arthur Lira. Eu ouvi, assim, eu não consegui apurar isso em detalhes, que a assessoria da Câmara teria pedido para apagar dos registros oficiais da Câmara. Exatamente, não vai para os anais da Câmara. O excrementíssimo não vai para os anais da Câmara. Não vai. É isso. Faz sentido. Agora... O Arthur Lira merece, né? O que ele fez com esse PL aí das fake news foi um absurdo, né? Ele aproveita para jogar no lixo, né? Uhum. Aproveitou ali o drama ali em torno do Elon Musk e pá, não engaveta, ele jogou no lixo. Jogou no lixo, favorecendo, curiosamente, dessa vez ele não favorece a mídia tradicional brasileira, porque a Globo, por exemplo, queria o PL das fake news, porque é um PL que vai regulamentar de alguma maneira a atuação das big techs, que são adversárias da imprensa tradicional, de certa maneira, né, em certo sentido. Então, é curioso que o Arthur Lira toma uma atitude que favorece não a mídia tradicional, a Globo e outra, mas o bolsonarismo. Então, ele prefere agradar o Bolsonaro e não a Globo, por exemplo, porque está de olho nos votos do bolsonarismo para a sucessão na presidência da Câmara. Tudo operando em torno disso, Gabi. Nesse caso também, por isso ele é chamado de excrementíssimo pelo Felipe Neto. E essa discussão, né, apesar aqui da gente trazer esse tom que ele tentou ali, fazer uma piada com o presidente Arthur Lira, justamente fazer um ataque direto por conta disso, mas é um assunto muito sério, né, da gente discutir, importantíssimo, enfim, a gente não tem regulamentação, eleições municipais chegando, é preocupante mesmo. Agora, Rodrigo Ichicussá, nosso convidado, está batendo na porta, o deputado federal Rogério Correia, do PT, vai conversar com a gente a partir de agora. Já está aqui na tela, inclusive, para dividir aqui a mesa junto com a gente. Deputado, boa noite para o senhor. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL Notícias. Será que o Rogério Correia nos ouve? Acho que ele ainda não nos ouve, né? Está se preparando aqui para... Já nos ouve, deputado?
Não Daqui ouve. a pouquinho, Ele não o está nos deputado ouvindo. Rogério Correia vem conversar com a gente. Enquanto isso, a gente pode continuar aqui conversando, né? A gente estava falando a respeito do PL das fake news, eu até cortei aqui a fala justamente porque... Não, mas fez bem, porque a gente quer muito ouvir o deputado Rogério Correia, tem a ver com a sucessão. Aliás, é um dos temas que eu queria, se a gente puder tratar com o Rogério Correia, como é que está a sucessão na presidência da Câmara. Eu falei muito rapidamente aqui na abertura, o Arthur Lira parece que perdeu um pouco da força, não é que ele perdeu totalmente também, né? Ele estava certo de que faria o sucessor, Chico, faria o Elmar Nascimento, mas na votação do caso do Brazão ele mostrou que não domina totalmente a base e o Centrão pode se dividir, então pode vir uma novidade aí e que é boa para o governo. Não é bom ter um sujeito tão poderoso como o Arthur Lira foi nos últimos anos, não é bom para ninguém. Era muito dado como certa essa vitória, tanto que há uma certa comemoração no Carnaval de Salvador. Está lá essa turma toda com o Arthur Lira, eles comemoraram porque o candidato é da Bahia. O Elmar Nascimento. O Arthur Lira foi para o Rio, passou o carnaval uma parte no Rio, uma parte da Bahia. Foram para Salvador. Houve uma caravana no Carnaval de Salvador, quase um trio elétrico, para comemorar isso que era dado como favas contadas. Não é mais. Não é mais. Não que o café do homem esteja totalmente frio, mas está meio morno ali, sabe? Já está recebendo um café meio morno. Tem muito tempo, temos 8 meses de jogo aí, né? Com muitos feriados no meio e com eleição também no meio do caminho. Então, ele não tem esse tempo todo. Muita coisa pode acontecer. Agora, enquanto o deputado Rogério Correia se apruma, já tem entrevista com o deputado... Olha ele aí. Agora parece... Acho que agora ele nos ouve. Agora é para valer. Boa noite, deputado. Boa noite, Rogério Correia. Tudo bom, Chico? Tudo bem. Boa Mandar noite. um abraço para Gabi, Rodrigo Bianco. Chico, tudo bom? Tudo, querido. Tudo bem. Bom tê-lo aqui agora. Estou aqui meio apertado porque eu estou no plenário aqui. Estava tendo uma reunião da comissão externa que eu presido, lá de Brumadinho e Mariana, até hoje. Nossa. Meu Deus. Até hoje a Vale não repousa os recursos daquele crime, né? E nós estamos tentando repactuar aquele acordo para ver se faz um acordo justo para os atingidos. Então é uma discussão sem fim. Mas vamos ver se avança. Pauta importantíssima, deputado. Obrigada por nos atender, inclusive, em meio à correria aí do trabalho, né? Eu queria aproveitar para puxar um tema aqui importante, que também vai ser discutido no Congresso amanhã, né? Que vai se reunir em sessão conjunta para analisar os 32 vetos do presidente Lula, entre eles... dinheiro de emendas parlamentares, né? O presidente Lula vetou aí mais de 5 bilhões de reais. E o PL, o chamado PL das saidinhas, né? Que diz a respeito da saída dos presos, né? Presos que estão nesse regime, né? De semiaberto, em dias específicos. Eu queria saber a avaliação do senhor. O governo vai levar essa, não vai? Está apertado? Como que o senhor avalia essa história aí dos vetos do presidente Lula? Que é um embate também com o Arthur Lira, Exato. do qual a gente falava. Isso. Nós esperamos ganhar essa batalha aqui amanhã, bem porque foram feitas várias articulações. Ontem mesmo eu participei de uma reunião com os líderes e vice-líderes, na presença também do ministro Padilha e Rui Costa. Hoje de manhã nós tivemos reunião com o nosso líder Guimarães, também com os vice-líderes. E há aí uma tentativa de um acordo para amanhã em relação à questão das emendas, que seria um acordo possível de serem ampliadas, mas não naquele valor, que levasse aí a um acordo do ponto de vista dos valores dessas emendas. Então, vamos ver se até amanhã esse acordo está de pé, está costurado. Seria uma vitória importante para a gente, para que o veto não fosse derrubado, e ao mesmo tempo nós garantiríamos depois a aplicação de recursos, desde que no programa do governo, esse acordo que está sendo costurado. Em relação à saidinha, eu acho que vai ser uma disputa mesmo. Eu acho que a posição da ultradireita em relação a esse tema é muito ruim. O que está se colocando, e como o presidente Lula deu, é deixar com que exista essa saidinha de Natal para aqueles que cometeram crimes, mas que estão no regime semiaberto, que tenham um bom comportamento, que seja autorizado pelo juiz e, ao mesmo tempo, se o juiz julgar de bem, pode, inclusive... Então, há um endurecimento
devido ao momento que nós vivemos, mas sem deixar que exista algo que foi criado há muitos anos no Brasil, que é a chamada saidinha. Eu acho que o que a ultradireita quer é demonstrar que eles não têm tolerância menos, que eles vislumbrem uma recuperação dos detentos. Isso está longe deles, a não ser os detentos deles, né? Porque aí eles reclamam muito, os que estão na papuda. Querem até anistia, e os que vão estar com o Jair Bolsonaro. Aí esses aí, eles falam que é injustiça, que é isso, que é aquilo. Ou seja, os bandidos que eles têm de estimação, que são bandidos golpistas, eles querem anistia antes até deles serem julgados. É uma cara de pau dessa ultradireita que eu fico abismado de ver. Deputado, um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui ao vivo, deputado federal pelo PT de Minas Gerais. A gente viu naquele episódio do Brasão que o Arthur Lira não tem mais tanto poder assim como ele achava que tinha. Tem ainda muito, mas não tem mais tanto assim. Amanhã vai ser um bom termômetro também, né? Essa votação dos vetos do presidente Lula. Se bem que amanhã não é só a Câmara, está o Senado junto, mas de qualquer maneira um termômetro de como é que andam as relações. O senhor diria que hoje o clima com o Arthur Lira está mais pacificado, depois até da conversa do presidente Lula com o Lira no fim de semana, está mais pacificado, está menos pacificado, ainda tem essa sensação de que o Lira quer impor uma derrota ao governo, tem aí questões com alguns ministros. Como é que o senhor trata disso? E a sucessão, a gente falava bastante aqui. Tudo que está em jogo, né, esses debates todos, tem a ver com a sucessão na Câmara. Como é que o senhor avalia isso tudo? Né? O papel do Arthur Lira e a sucessão para a Câmara. O Arthur Lira vai fazer o candidato dele presidente ou o PT e os setores ligados ao governo podem aí rachar o bloco do Centrão e ter um outro nome para a presidência da Câmara? Olha, está mais pacificado agora sim. Como se diz, a turma de bombeiros entrou em campo. Olha só. O próprio presidente Lula conversou com Arthur Lira. Então, a nossa expectativa é que haja, em relação aos vetos, um acordo amanhã. E a reunião ela acontecerá se esse acordo, talvez adiar essa reunião, para que possa, essa sessão, para que possa chegar a um acordo. Mas ninguém quer entrar nisso às escuras. Então, acho que um acordo nesse sentido é útil para o Brasil, não é só para o governo. Mas é útil para o país. Nós não podemos também continuar com uma pauta que significa um gasto. Alguém que ele tenha condições de serem os programas essenciais, ele simplesmente romper os acordos econômicos que existem. Então, eu creio que amanhã nós teremos um acordo em relação a essa questão. Em relação à sucessão na Câmara, isso ainda está muito embolado. O problema é exatamente esse. Uma maioria do Centrão, existe a esquerda com um processo entre 120, mais ou menos, deputados, e uma direita que chega aí a 140, 150 deputados, uma ultradireita. Então, setores do Centrão, às vezes, namoram com a ultradireita, e esse é um problema. Mas já no Centrão também toda essa unidade. Então, nós vamos ter que fazer um acordo que leve em consideração uma tentativa de acordo, não mais a força com que o Lira teve ao ser eleito, onde ele praticamente não precisava do governo. Agora precisa do governo. Então o acordo é outro, não será com tantos poderes a serem colocados nas mãos de quem for eleito para a Câmara. É um negócio mais negociado. Esse é o termo que nós temos que achar aqui, lembrando que, evidentemente, nós do governo não temos maioria para fazer o nosso nome ou aquilo que a gente gostaria que fosse o programa da Câmara. Então, nós trabalhamos aí no fio da navalha. Algum acordo que não signifique tanto poder como foi dado agora ao Arthur Lira, mas que leve em consideração a força do Centrão. Perfeito. Chico. Deputado, quem seria um candidato alternativo? A gente tem ouvido o nome do Marcos Pereira. É ele mesmo, embora seja do Republicanos aqui de São Paulo, é um nome muito ligado ao Tarcísio. É ele ou teríamos novidades esse ano ainda? Nós temos também o Brito, né? Ah, sim, bem lembrado. É um nome importante também do União Brasil. Eu acho que é um nome também forte. E mais o Elmar. Esses três são os nomes que, por enquanto, aparecem com maior possibilidade, aglutinando mais setores. O governo não tem uma posição sobre isso e nem poderia ter uma altura dessa do campeonato. É o tipo de jogo que nós não podemos julgar e perder.
é muito arriscada. Então, é necessário que a gente tente um acordo que leve em consideração todos esses atores. Nesse sentido que eu disse, não terão os poderes que tinham, o governo tem que sair fortalecido desse processo, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que o governo não tem condições também de ter uma vitória só leva em consideração esses atores todos. É um debate, portanto, difícil de ser feito, mas aqui no parlamento é muita conversa. Tirando a ultradireita, né, isso eu acho importante, é um pacto para isolar essa ultradireita. Isso eu não falo de boca para fora, é porque a prática golpista deles continua. Nós estamos, inclusive, indo para Washington agora, os deputados e senadores da CPMI, fomos convidados pela CPI do Capitólio, nos Estados Unidos. Nós estamos indo para lá até para resgatar o que aconteceu depois do golpe, pós-golpe. É uma ação importante, ela tem sido negociada lá nos Estados Unidos a nossa ida, também, além do Congresso americano, com a própria embaixada brasileira, embaixada americana, porque é necessário combater a prática golpista que continua. Esses deputados de ultradireita estão indo constantemente, Estados Unidos e Europa, estão gastando, hoje saiu uma notícia, se não me engano, não lembro de qual noticiário, qual a mídia, mas dizendo do gasto que eles estão tendo, absurdo de irem à Europa e aos Estados Unidos constantemente a fake news e espalhar a mentira de que a democracia no Brasil agora é que ela está em perigo por causa do Elon Musk, que entrou na jogada, porque os direitos individuais deles, o direito individual dele é de dar golpe, né? Não estão sendo respeitados, imagina. Ido ao mundo inteiro com essa mentira. Nós vamos aos Estados Unidos agora, um diálogo entre a CPI de lá e a CPMI aqui, até para a gente levar o que está o pós-golpe e não permitir obstrução da justiça. O Supremo já está, e a Polícia Federal, com as provas suficientes. No caso do cartão de vacina, a PGR pediu mais provas, o que estão comemorando, mas vai ser para aprofundar ainda mais a culpa de Bolsonaro. O segundo, que é o roubo das joias, e o terceiro, que é o golpe em si. Tudo para acabar até junho. Então, há uma prisão de Bolsonaro a curto horizonte. Então, esses atos que eles fazem, as mentiras que estão em contar no exterior, esse Elon Musk entrando na julgada, tudo são ações para obstruir a justiça no Brasil, os ataques ao Supremo. Nós vamos ao exterior e aos Estados Unidos contar isso. Sim. Vai incluir um documento nosso, levar a CPMI, demonstrando o golpe que quiseram dar. Então, aqui na eleição da Câmara, é fundamental isolar a ultradireita e não considerá-la no processo de negociação. Que nós não podemos ter um presidente que seja apoiado pela ultradireita. Aí seria o caos no Brasil, que é o que eles querem para dar outro golpe. Muito bem. Muito bem, deputado Rogério Correia, do PT de Minas, muito obrigada pela sua presença. Sempre um prazer receber o senhor aqui no ICL Notícias. Um abraço. Obrigado. Boa noite, deputado. Eu que agradeço vocês do ICL e parabenizá-los aí, viu? Pela programação, pela audiência, pelo trabalho sério que realizam. Um abraço aí para Gabi, o Chico e o Rodrigo. Valeu. Obrigado, querido. Obrigado. Chico Pinheiro também. O Chico. Não esqueça aí do Chico Pinheiro, nosso atleticano. Manda um abraço. Olha só, os mineiros são, aliás, mineiro e atleticano, rapaz, aí não tem, né? Muito bom. Não tem pra ninguém. Fica o nosso. Ele deve estar assistindo, em casa, viu? Com certeza. É isso aí. Já chega uma mensagem dele para mandar outro abraço. É isso. Obrigada, deputado. Valeu. Até mais. Ô, Gabi, eu achei super importante a informação que ele trouxe, porque a Heloísa Vilela... que ela disse, né? Isso, a Heloísa Vilela mais cedo disse que o Lula está articulando com presidentes da França, da Espanha, uma rede de presidentes democráticos, e agora o parlamento brasileiro deve ir aos Estados Unidos. É uma espécie de contra-ataque ao que a extrema-direita fez com os trumpistas, né? É importante essa informação. Não, vão chegar lá e dizer, não tem ditadura nenhuma no Brasil, o que tem é isso aqui. É isso aqui. Tentaram dar um golpe, assim como tentaram aqui, tentaram no Capitólio. Então, exatamente. Importante essa articulação internacional, porque a gente vê que os golpistas estão articulados. Os setores democráticos têm que se articular mais, né?
É isso aí. Quero trazer um outro assunto aqui para a gente discutir, Chico e Rodrigo, falando sobre as derrotas de dois heróis aí muito conhecidos da direita, né? O Elon Musk e também o Javier Milei, né? O presidente argentino. Porque enquanto está lá reclamando com o Xandão, né? O ministro Alexandre de Moraes no Twitter, o Elon Musk viu as ações da Tesla despencarem 43% neste ano na Nasdaq, né, a bolsa eletrônica dos Estados Unidos. E a concorrência também tem tomado o terreno da Tesla, né, que tem perdido vendas e vai demitir 10% dos funcionários. Então, a gente está vendo um impacto direto aí nos negócios, né, do bilionário favorito da extrema-direita agora, né, o Elon Musk. Que parece que não andam bem em nenhuma área, né? Nem nos foguetes, nem na rede social, nem nos carros elétricos, né? A coisa não está boa, a fase não é boa. Que fase, né, como diria o locutor. No caso da Tesla, a concorrência com os chineses, né? A marca chinesa que, inclusive, está se implantando aqui no Brasil, comprou a fábrica que era da Ford na Bahia, os chineses, para fazer o carro elétrico que dizem, eu não conheço, mas dizem que é muito melhor do que o carro do Elon Musk. Então, as ações caindo. Twitter também com dificuldade, que aliás chama X, mas ninguém chama de X, aliás já é uma derrota para ele. O cara compra a empresa, muda o nome e todo mundo chama pelo nome antigo, o que mostra que só aí já tem uma derrota. Mas perde valor a Tesla e parece que ele está mais preocupado em fazer política do que em cuidar dos negócios. É que ele tem muito, né, Chico? O sujeito já nasceu rico, pois é multibilionário. Tem um impacto, de fato, na vida dele quase nada. Saúde financeira do Elon Musk, né, da companhia, enfim. Mas a gente teve essa queda, vamos dizer assim, nas vendas. Significativa, né? Uma queda significativa. Pelo que a gente trouxe aqui na tela também, né? E aí vai ter que demitir funcionário, né? E esses 10% representam mais ou menos 15 mil. É muita gente. Inteiro, então é bastante gente. Agora, eu falei do Javier Milei, por quê, né? Como que esses dois, como é que essa história, né, se conectam? Porque o amigo do Elon Musk é o presidente da Argentina, o Javier Milei. A gente viu fotos deles juntos na semana passada. Sim, o Milei foi... Olha lá, olha que cena ridícula, né? Parecem dois moleques daí, falando em parlamento moleque, e relações diplomáticas moleque. Diplomacia moleque, Chico, olha aí. Total. Moleque bilionário de um lado e moleque presidente do outro. O Elon Musk atacou agora a Austrália, né? Ele já mudou um pouco de país. Esse mesmo ataque parecido no Brasil, ele escolheu lá um lado... Óbvio, o lado da direita, e também foi ajudar lá. Então, ele vai fazer esse papel no mundo inteiro, né? Tentar enfraquecer democracias, que ele já faz no dia a dia da rede social dele. Sim. A manipulação que ele faz com robôs, o uso de robôs, com favorecimento a atores mais extremados da direita, já é uma política de minar a democracia. Sim. E o Milei, esses dias, né, como eu falei aqui na abertura do programa, mas talvez valha a pena a gente colocar rapidinho alguns vídeos. Ele ontem fez um pronunciamento na televisão, que nem tem aqui no Brasil, rede de televisão, enquanto ele falava para comemorar os resultados econômicos, tomou na cabeça um panelaço que ele chama de cacerolaço, em Buenos Aires, em vários bairros. Acho que a gente tem até as imagens aí. Temos as imagens. Vamos ver. É um pouco parecido com o que já aconteceu algumas vezes aqui no Brasil, né? Enquanto tem um pronunciamento público, as pessoas vão lá bater panela na janela em denúncia, em protesto, né? Inclusive hoje, como você mostrou no início do programa, para quem não acompanhou, a cidade, as ruas lá de Buenos Aires estão também tomadas por manifestantes em protestos contra os cortes do Javier Milei, né? Cortes principalmente na educação na universidade pública. A gente tem imagens também, milhares de pessoas, tanto em Córdoba quanto em Buenos Aires, marchando. Foi agora, no final da tarde, começo da noite, está prevista uma grande concentração pertinho ali da Casa Rosada, para quem conhece Buenos Aires, né? A sede do poder lá da Argentina, onde está o Milei. Milhares de estudantes, professores, funcionários de universidades e de escolas públicas de toda a Argentina marchando nesse momento. Gabi. Muito bem, a gente estava falando agora das ações da Tesla, do Musk, né, que despencaram e tudo mais. Agora,
um tubarão do capitalismo que sofreu um certo revés, né? Não é um grande revés, porque, como a gente disse, não faz nem cócegas do Elon Musk, mas ainda assim é um revés que a gente noticiou aqui. Ele fez, o Elon Musk, né, a fortuna dele a partir de uma herança que recebeu. Agora, assim fica fácil, né, ser bilionário, porque, de fato, quem não tem esse privilégio começa como, né? Para enfrentar esse tipo de capitalismo, a gente aqui no ICL vai justamente no caminho do conhecimento, do preparo. E a gente tem um convite para todo empreendedor que está no corre para fazer a sua empresa dar certo, né? Se esse é o teu caso, olha só, o ICL vai investir no seu negócio. Essa é a última semana para se inscrever no ICL Tank, que é o reality para iniciativas inovadoras. Não perde tempo. Vamos assistir esse vídeo? Vamos. Olá, sou Vinícius. Meu nome é Patrícia, tenho 47 anos. Sou Suarasari Patachó. Oi, pessoal, eu sou o Max. Eu vou explicar para vocês sobre o meu projeto. O nosso negócio é oferecer uma tecnologia que recupera o solo. O marketplace de microcrédito com foco em saúde. Trabalhar com cooperativas e incentivar o trabalho das mulheres, principalmente. Para promover o turismo e a geração de emprego e renda da região. Coisa boa, né? Então, notícia boa aqui, a gente está em busca de projetos que estão buscando causar um impacto social positivo, né? Para fazer proposta de investimentos de R$1,5 milhão de reais. Grandes ideias. Vimos vários aí que vão competir entre si para ganhar essa bolsa, né, de R$1,5 milhão. Ou seja, as pessoas vão apresentar os seus projetos, os seus planos, e os melhores vão ganhar uma ajuda para levantar, alavancar o seu negócio. A ideia é essa do projeto, né? É isso aí, né, gente? E você aí que está no chat, já manda sua mensagem dizendo que você tem um projeto, de repente, para a gente. O importante é que a gente está buscando causar um impacto social, então faz toda a diferença, né? Não é essa moleza do Elon Musk que nasceu herdeiro lá, cheio da grana, aí é fácil, né? Exatamente. Esse prêmio vai ser disputado no primeiro reality show da história do ICL, que é o ICL Tank, negociando com a gente, com gente, melhor dizendo, que você acabou de conhecer. Então, você que está na luta pelo empreendedorismo, né, no seu corre, não pode perder essa oportunidade. Você pode se inscrever até sexta-feira, gente. Então, 26 de abril, anota na sua agenda. Para saber todos os detalhes, fazer sua inscrição, você entra no site ICL Tank, TANK.com.br. Se inscreve, você pode ser uma dessas pessoas a receber um investimento do ICL nessa sua iniciativa. Então, oportunidade muito boa para todo mundo. Sabe quem está em casa pensando em projetos novos? Quem? Chico Pinheiro. Quem? Tá. Agora há pouco, um abração para o Chico Pinheiro, o deputado Rogério Corrêa mandou um abraço para ele, atleticano comum. E a gente falou, o Chico deve estar assistindo, ele já escreveu aqui. Claro que eu estou assistindo, pô, melhor jornal do país. Abração para o nosso queridíssimo. Esse é fiel. Esse é o melhor jornal do país. O Chico Pinheiro é suspeito. Tem só uma coisa que ele... Tem daí. duas coisas que ele gosta mais do que o ICL. O Galo e de sexta-feira, né? Não, e a mulher dele, né? Ledinha. Um beijo para Ledinha também, além beijo do para Chico, o né? Tá certo, Verdade, Chico, é verdade. Tá certo, Xará. Mas Valeu. o Galo e a sexta-feira ele também coloca aí no top 3 coisas preferidas. Tá próximo. É isso aí, gente. Vamos nessa, então. O ICL Notícias segunda edição vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta com muita notícia. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo Viana. Amanhã estaremos firmes e fortes no meio da semana. Então, ainda tem muita coisa para rolar. Até amanhã. Tchau, gente. Boa noite. Olá, sou Vinícius. Meu nome é Patrícia, tenho 47 anos. Sou Suarasari Patachó. Oi, pessoal, eu sou o Max. Eu vou explicar para vocês sobre o meu projeto. O nosso negócio
é oferecer uma tecnologia que recupera o solo. O marketplace de microcrédito com foco em saúde. Trabalhar com cooperativas e incentivar o trabalho das mulheres, principalmente. Para promover o turismo e a geração de emprego e renda na região.